CRI Unicamp, na minha opinião, ele é sobre a juventude popular. Eu acho que é uma oportunidade, e eu também colocaria como um meio de comunicação e um meio de interação entre diferentes jovens de diferentes lugares. O CRI Unicamp é extraordinário. A oportunidade para todos nós de saber como vamos responder, como vamos ler os livros, ajuda realmente muito. Eu vim para cá especialmente para participar desse projeto, então eu acho que eu mereço um bom dia um pouco mais com a energia de vocês. Por gentileza, bom dia! Bom dia! Isso aí, obrigado, gente, obrigado. Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que é uma alegria imensa para mim estar aqui. Por quê? Unicamp é vanguarda em muitas coisas. Talvez vocês não tenham noção disso, porque vocês estão terminando o ensino médio agora, né? Vocês vão ingressar ainda no ensino superior, com certeza vão ingressar aqui. Mas a Unicamp, ela faz um trabalho maravilhoso, não só para vocês, né, que estão no finalzinho do ensino médio, início, né, do ensino superior, no ano que vem, se Deus quiser, mas também para nós, professores, né? A Unicamp constrói esse diálogo com os professores de forma muito intensa, de forma muito didática para a gente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não é qualquer universidade que coloca, não sei quantos de vocês estão aqui hoje, num sábado de manhã, para a gente poder falar das obras literárias que vão cair no vestibular, né? Então, assim, valorizem. Minha primeira fala é isso. Valorizem essa ponte que a universidade faz, porque é um trabalho magnífico, tá? Deixa eu ver aqui se isso funciona. Isso. A apresentação do professor, quem está ministrando essa aula. Olha, eu não vou falar muita coisa de mim não, porque não interessa. Mas é importante que você saiba quem é esse cabeludo que está aqui na frente falando para vocês. Isso é fundamental, né? De onde que a Unicamp tirou esse cara que veio para cá falar com vocês sobre o Cartola? Isso é importante que você saiba, né, do meu percurso, né? Eu sou o professor Leonardo Melo, né? Eu sou cria da UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, fiz a licenciatura, o bacharelado lá em Letras, Português e Literaturas, fiz a pós-graduação em Literatura Africana e Portuguesa, né, e sou professor do ensino médio, né, trabalho com ensino médio, agora eu estou com um projeto também lá no Rio de Janeiro de levar os slams, né, para o ensino médio. Vocês sabem o que é slam? Isso, então, lá no Rio de Janeiro, poucos, né, sabem. Então, agora que a gente está fazendo um trabalho de levar os campeonatos de poesia falada para as escolas, e isso tem sido um projeto muito legal, né? Então, eu sou essa pessoa. Eu poderia falar que eu sou filho de nordestinos, que o meu pai é o Luiz Melo, minha mãe é Expedita de Lima Melo. Poderia falar que eu sou irmão da Bianca e da Verônica, poderia falar que eu tenho muitos amigos aqui em Campinas, mas isso aí, para esse momento, é importante que vocês saibam, né, desse percurso que eu trilhei ao longo da minha vida. Já corrigi também alguns vestibulares, mas o meu percurso é sala de aula. Vamos lá.
Agradecimentos especiais. Não tem como eu chegar aqui na frente, eu não caí aqui de paraquedas, né? É importante que você saiba também, e eu queria aproveitar para usar esse espaço, para poder agradecer as pessoas que estiveram, né, nesse percurso que eu fiz e, de certa maneira, construíram, né, essa relação que eu tenho tão afetuosa, tão bacana com a Unicamp. Né? Em primeiro lugar, agradecer a professora Marcela Abdo, né? É uma parceira, uma companheira, uma querida nossa. Agradecer ao professor José Alves Neto. Cadê ele? Está aí? Cadê ele? Professor José Alves Neto, pela confiança, agradecer imensamente. Agradecer a professora Cíntia Agra, a Luciana, que eu não sei falar esse sobrenome, Quitzal, Zé? Quitzal. Agradecer a Luciana também, que é uma querida, a Márcia Mendonça, o Marcos Lopes também, que é um querido, professora Viviane Veras, Érica Lima, e esses dois que estão ali, Luísa Vital e Ibsen Hipólito, eles estão aqui, e é esse casal lindo que está ali. Batam palmas para eles, gente, porque eles são os queridos. A Luísa, inclusive, deu aula aqui no CRIA sobre a Conceição, né? E o Ibsen é um queridíssimo, está sempre com a gente, um cara super afetuoso. Então, gente, muito obrigado por tudo. O Nilson, né, Nilson Ribeiro e a Clélia Cordeiro. Não poderia deixar de falar esses nomes aqui antes de mais nada, porque se eu estou aqui, se eu sou do Rio, né, eu sou carioca, é importante falar esses nomes aqui nesse momento. Vamos partir para a nossa palestra, né, a análise das letras, né, de onde surgiu, né, o porquê essas letras, porquê essas canções. Primeira coisa que a gente tem que pensar, são 10 canções, né? E o que é mais interessante a gente pensar é que são 10 canções que não estão dentro de um álbum, né? Já pararam para pensar nisso? Já ou não? São 10 canções, por exemplo, quando a Unicamp anuncia que vai cair os Racionais, o Sobrevivendo no Inferno, a gente tem uma noção que é um álbum, né? E eu não sei se vocês chegaram a ler a apresentação do professor Acauã naquele livro, né, que saiu aí das letras do álbum. O álbum Sobrevivendo no Inferno, ele tem uma linha, né? Se vocês escutarem com atenção, lerem a apresentação do livro do professor Acauã, sumiu ali, gente. Vocês vão observar que tem uma linha, um álbum, tem um tema, né? As músicas passam, né, por uma lógica. Quando a gente fala de músicas que são pinceladas, né, a gente tem que pensar qual foi o critério da escolha dessas músicas, né? A gente não pode... A primeira coisa é isso. Antes da gente pensar em cada letra, em cada música, a gente tem que pensar qual foi o critério da escolha dessas músicas? Elas têm alguma coisa em comum? Não tem? E aí eu vou esperar o pessoal dar um jeitinho ali para poder continuar a minha fala. Mas eu vou falando enquanto isso. Essas 10 músicas, elas estão selecionadas em 4 álbuns, né, que foram lançados, se eu não me engano, em 74, 76, 77 e 79. Essas músicas foram aí selecionadas para o vestibular. Sim, Alvorada, De Farsa e Chora, O Mundo é um Moinho, Sala de Recepção, Cordas de Aço, As Rosas Não Falam, Que é Feito de Você, Silêncio de um Cipreste, O Inverno do Meu Tempo. Eu até coloquei ali em uma ordem cronológica, né, de 74 a 79. Mas veja, você não tem um álbum, você tem músicas pinceladas. Isso é um detalhe importante, né, para você pensar. E aí, eu coloquei ali também os álbuns, né, de onde foram tiradas essas músicas. Né? 74 foi tirado Alvorada, Sim, Disfarce e Chora. 76, Sala de Recepção, Cordas de Aço, As Rosas Não Falam e O Mundo é um Moinho, que não está ali, mas O Mundo é um Moinho também é desse álbum. 1977, Que é Feito de Você. E essa foto desse álbum, ela é muito clássica, né? Tem até o Criolo, inclusive, outros artistas também já fizeram uma réplica, né? Alguma coisa semelhante dessa foto. Em 79, você tem O Inverno do Meu Tempo, Silêncio de um Cipreste, né? Então, você tem aí músicas que são salteadas por álbuns. A dificuldade, talvez o desafio de vocês, é pensar uma linha, né? Na hora de estudar, na hora de vocês se debruçarem sobre as letras.
E aí, veja, pensando nisso e pensando numa perspectiva pedagógica para vocês, vamos pensar por eixos temáticos, né? O que aproxima mais uma letra de um tema, o que aproxima outra letra de outro tema, né? Eu acho que a melhor maneira, a maneira mais segura que você tem de se preparar para esse vestibular, né? Para essa avaliação. Relação do eu lírico com 3 aspectos temáticos diferentes nas canções. Então você tem o eu lírico, né, se relacionando com o morro, a favela. Você tem o eu lírico se relacionando com o tempo, né, e a relação que ele constrói com o amor, né? Pensando nessa divisão, você tem muita coisa bacana aí para estudar. E você pode entender melhor, compreender melhor cada letra, né? Vamos pensar aqui. Vamos começar a falar do morro, né? Repare, eu poderia, logo no início da minha aula, chegar e falar assim, Cartola nasceu em 1908, blá, 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 blá. Eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque vocês, e aí é uma coisa que a Lulu falou na aula dela, da Conceição Evaristo, e eu vou falar aqui de novo. Eu, como professor do ensino médio, a experiência que eu tenho é, diversas vezes, o aluno tenta colocar no texto o que ele acha, não o que ele lê. Então, veja, a gente vai passar por essa música, O Mundo é um Moinho. Em vários sites, vários vídeos no YouTube falam que o mundo é um moinho, o Cartola escreveu para a filha dele, blá, 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 blá. Isso está na letra? Isso você não pode perder de vista. Então, é óbvio, a biografia do Cartola é importante, é fundamental, né? Eu acredito muito que quando a Unicamp coloca na lista de leituras do vestibular Cartola, Racionais, é evidente que isso dá tranquilidade ao professor de trabalhar com esses artistas em sala de aula. E a história desses artistas é linda, é fundamental, faz a gente pensar o Brasil, a gente pensar as desigualdades, pensar em muita coisa. Mas numa prova de literatura, você tem que ter cuidado com a análise do texto, tá bom? Então vamos lá, começar por Alvorada, que esses meninos aqui tocaram de forma belíssima. O nome do grupo, inclusive, é Alvorada Negra, né? Parabéns, gente, muito, muito bonito. Alvorada, né, é uma letra. Eu coloquei 2 músicas ali que se relacionam com o morro, com a favela, né? Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. Repare, a ideia da alvorada vai passar diversas vezes nessas 10 canções. Então a gente tem que entender logo de cara o que é alvorada, né? Alvorada é o amanhecer, né? É como se fosse o sol nascendo, né? Um novo dia, né? Ou um renascimento também poderia ser. Então veja, alvorada lá no morro. Esse lá no morro já demarca o quê? Já demarca o espaço. A alvorada lá no morro, não é na sua casa nem na minha, é lá no morro. A alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. Isso, de certa maneira, constrói uma idealização desse território, né? Ele romantiza, de certa maneira, esse território que é o morro, a favela. O sol colorindo é tão lindo, e a natureza sorrindo, tingindo. E aí você consegue perceber a relação que a natureza tem nesse ideal de morro, nessa idealização do território que é a favela. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando meus caminhos, estão sem vida. Ou seja, essa alvorada que aparece no morro, ela é comparada com um interlocutor que a gente não sabe quem é. A gente pode dizer que é uma mulher amada? Pode ou não? A gente pode sugerir, mas a gente não pode garantir, porque aqui no texto não tem isso, né? Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando, meus caminhos estão sem vida. A gente pode garantir que o próprio eu lírico, que é a voz poética, né, não tem uma vida lá muito
muito certa, né? Muito ajeitada. Os caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada, de que ir assim vagando numa estrada perdida. Então, repare, você tem ali uma idealização da favela. Ninguém chora, não há tristeza. É possível, futuros estudantes da Unicamp, existir um lugar que ninguém chora e não há tristeza? É possível? Não ouvi. Não, né? É uma construção idealizada. E por que não, eu não poderia dizer, romantizada? Cuidado com isso, hein? Porque pode existir uma questão que faça esse paralelo com, né, esse romantismo, essa idealização do espaço, do território que é a favela. Tá bom? Sala de recepção. Essa música é muito interessante, porque essa música dialoga, inclusive, com outras canções que estão relacionadas, inclusive, com o rap. Vou explicar. Sala de recepção, habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre, como podes, mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada. À noite, a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações. Vou comentar. Repare, especificamente... Aí não, produção. Olha só, especificamente... Eu vou comentar, gente, porque eu tenho as ideias aqui em mente. Tá. A questão é a seguinte. Vocês escutam rap? Escutam trap? Vou fazer umas perguntas então para vocês, para testar o conhecimento de vocês. Quando os Racionais cantam, qual é o espaço de São Paulo que eles falam? O espaço específico de São Paulo? Onde na Zona Sul? Capão Redondo, né? Isso tem no Vida Louca parte 2, né? Capão Redondo. Vocês ouvem Matuê? Não? Matuê, quando canta, fala do quê? Qual o espaço que o Matuê sempre fala nas letras? Não entendi. Ceará. Mas como é que ele fala no Ceará? Fortal, exatamente. Ou tem uma outra maneira que ele faz referência a Fortal. Como? Não entendi, gente, mas vou falar. 085, né? Na música Kennedy, ele fala, eu estou no 085, né? Esse 085 é uma referência clara, né, ao DDD, ao local de origem dele. Sabotagem, conhecem? Sabotagem fala de qual espaço? Favela do Canão, o Brooklyn, não é isso? Muito bem. Luiz Melodia, alguém conhece aqui? Conhece? Luiz Melodia vai falar do Estácio, do Morro do São Carlos, lá no Rio de Janeiro. Né? Black Island, não sei se vocês conhecem. Alguém conhece Black Island? Black Island vai falar de Niterói, de Nikit, né? Que é uma cidade lá no Rio de Janeiro, próxima ao Rio Capital. Então, veja, a sala de recepção, o Cartola está falando da Mangueira explicitamente, né? Ele está falando, habitada por gente simples e tão pobre que só tem o sol que a todos cobre. Como podes, Mangueira, cantar? Ou seja, como pode, diante, né, de um cenário de tanta dificuldade, de tanta pobreza, Mangueira ainda cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada. À noite, a lua prateada silenciosa ouve as nossas canções. Então, quer dizer, existe uma relação aí, né, ele pontua o samba, né, as músicas, as canções que eles fazem, que a Mangueira canta, como uma identidade, né? Uma identidade, numa perspectiva coletiva, né? E essa primeira do plural, não desejamos mais nada, isso traz um tom de coletividade, né? Isso é importante você pensar. Pois então saiba que não desejamos mais nada, à noite a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. A lua aí, ela é personificada, né? Existe uma figura de linguagem, né, que vai colocar a lua como sendo
alguém que ouve as canções. Tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações e temos orgulho de ser os primeiros campeões. Por que primeiros campeões? Alguém sabe? Estação primeira. Quer falar, professor? Não? Tá. Então você tem aí a Estação Primeira de Mangueira, né? A Mangueira, na verdade, ela foi a primeira campeã do Carnaval carioca. Então, você tem aí uma... Aí sim, nesse caso, a gente tem que falar um pouquinho da biografia, né, do próprio Cartola. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora, e as outras escolas até choram invejando a tua posição, né? Uma rivalidade carnavalesca. Minha Mangueira, essa sala de recepção, aqui se abraça inimigo, como se fosse irmão. Também romantiza o espaço, também traz o espaço do morro como acolhedor. Lembrando sempre, aí serve para a gente pensar, quando o Cartola nasce no bairro do Catete. Alguém já foi no Rio de Janeiro aqui? Levanta a mão. Isso, então vocês conhecem um pouquinho, né, alguns. O bairro do Catete é um bairro da Zona Sul. Até os 11 anos, o Cartola tinha uma vida tranquila. Depois, as coisas pioram financeiramente para a família dele, ele vai morar na favela, no Morro da Mangueira. E aí, essa identificação não é com o Catete, né? E a maioria das letras, né, são relacionadas à Mangueira. O tempo. O mundo é um moinho que é feito de você, o inverno do meu tempo, o silêncio de um ciprés. Vamos lá. O mundo é um moinho. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Essa letra, apesar de ser uma letra muito melódica, né, de ser uma canção muito, muito leve, é uma advertência, né? Essa letra é uma advertência. E uma advertência, nós não sabemos a quem. A gente sabe a partir do vocativo que o eu lírico usa. O vocativo que o eu lírico usa é amor, querida, e depois amor e querida de novo. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. E aí, esse eu lírico, ele se dirige a alguém a quem ele tem muito afeto, alguém que está decidida de trilhar o próprio caminho, né? Já anuncias a hora de partida sem saber o rumo que irás tomar. Mas alguém que, ao mesmo tempo que tem suas certezas, também tem suas dúvidas, né? Suas incertezas. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida, em pouco tempo não será mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. O mundo é um moinho, aí é uma metáfora, né? Uma metáfora que vai trabalhar com a ideia de o mundo, e aí é como se fosse o eu lírico fazendo um aviso, né? Para essa interlocutora. Ouça-me bem, amor. Preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Abismo que cavastes com os teus pés. Pés é uma simbologia para quê? Caminhada, né? Sérgio Vaz tem um poema chamado Novos Dias, que ele diz, quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar os teus pés, são eles que caminham. Ou seja, os pés, neste caso aqui, que vão construir essa própria desilusão dessa interlocutora por conta do próprio caminho que ela faz, né? É uma letra interessante, que é feito de você. Uma letra que fala, as 3 próximas letras são letras que vão falar muito da angústia, da frustração, né? Essa relação é marcada do lírico com o tempo por diversas formas. Formas, inclusive, que também dialogam muito com o romantismo à segunda geração, né? Esse texto, por exemplo, me lembra muito o Casimiro de Abreu, Os Meus 8 Anos, né? Veja, o que é feito de você, ó minha mocidade, ó minha força, a minha vivacidade? O que é feito dos meus versos e do meu violão? Troquei-os sem sentir por um simples bastão. E hoje, quando passo a gurizada pasma, horrorizada, como quem vê um fantasma, um esqueleto humano, assim vai cambaleando, quase não cai. Ou seja, você tem a relação ali do contraste, né?
da juventude com a maturidade, né? E aí você tem também essa pegada. O que é feito dos meus versos e do meu violão tem toda a relação com a criatividade artística, né, do eu lírico, né? Ou seja, de certa maneira, ele está questionando também onde foi parar essa criatividade, né? Pés inchados, passos em falso, o olhar embaçado, nenhum amigo ao meu lado. Solidão, né, total. Não há por mim compaixão, a tudo vou assistindo, a ingratidão resistindo, só sinto falta dos meus versos, da mocidade e do meu violão. Ou seja, a questão do tempo nessa canção vai ser trabalhada em relação ao contraste juventude e velhice, né? A passagem do tempo. Segunda geração do romantismo, dá para construir um diálogo interessante com essa canção, tá? O inverno do meu tempo. Surge a alvorada mais uma vez aparecendo. Folhas a voar e o inverno do meu tempo começa a brotar, a minar. E os sonhos do passado, no passado estão presentes, no amor, e não envelhece jamais. Eu tenho paz e ela tem paz. Nossas vidas, muito sofridas, caminhos tortuosos, entre flores e espinhos demais. Já não sinto saudade, saudades de nada que vi. O inverno do tempo da vida, ó Deus, e eu me sinto feliz. Ou seja, essa letra também vai trabalhar com o contraste entre, né, flores e espinhos, né? Nossas vidas muito sofridas, caminhos tortuosos, entre flores e espinhos demais. Flores, as coisas boas da vida, né? E espinhos, as dificuldades. Mas mesmo assim o eu lírico garante, na metade da canção, eu tenho paz, ela tem paz, e aí a gente pode, né, deduzir que esse ela pode vir a ser a companheira do eu lírico, né? E já não sinto saudade de nada que vi, o inverno do tempo da vida, ó Deus, eu me sinto feliz. Ou seja, a certeza que o eu lírico está bem, né? Silêncio de um cipreste, que foi a música que os meninos cantaram aqui, Alvorada Negra. Todo mundo tem direito de viver cantando. O meu único defeito é viver pensando, em que não realizei e é difícil realizar. Se eu pudesse dar um jeito, mudaria o meu pensar. O pensamento é uma folha desprendida do galho de nossas vidas, que o vento leva e conduz, é uma luz vacilante, cega, é o silêncio do cipreste escoltado pela cruz. Repare, todo mundo tem o direito de viver cantando. Esse viver cantando dá ideia de quê? Fala um pouquinho mais alto. Felicidade, muito bem. Todo mundo tem o direito de ser feliz, né? O meu único defeito é viver pensando em que não realizei e é difícil realizar. Ou seja, mais uma vez, o eu lírico demonstra uma certa frustração, uma certa inquietação, né, pelas coisas que não foram possíveis ser realizadas ao longo da vida, né? Se eu pudesse dar um jeito, mudaria o meu pensar. Ou seja, ele até trabalha com a ideia de pensar, em deixar de pensar nas coisas, né? Mas ele não consegue. O pensamento é uma folha desprendida do galho de nossas vidas, ou seja, ele trabalha com a ideia de que esse pensamento o vento leva, né? Esse pensamento ele não é fixo, ele é uma folha desprendida, também tem uma metáfora aí. É uma luz vacilante e cega, é o silêncio do cipreste escoltado pela cruz. E a ideia da cruz aí fazendo total menção ao cristianismo, né? E a ideia da espiritualidade. O lirismo amoroso, né? 4 músicas. Sim, disfarce chora, cordas de aço, as rosas não falam. Sim, deve haver o perdão para mim, senão nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz, consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei e blasfemei. Hoje todos são contra mim. Hoje todos erram neste mundo, não há exceção. Quando voltam à realidade, conseguem perdão. Porque é que eu, Senhor, que errei pela primeira vez, passo tantos dissabores e luto contra a humanidade inteira. Repare, é uma letra de samba que também vai trabalhar com esse questionamento do perdão, né? Do arrependimento. Sim, deve haver o perdão para mim, senão não sei qual será meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz, consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. Ou seja, são versos que trabalham com a ideia de uma desilusão amorosa, né?
E com raiva para os céus, os braços levantei, blasfemei, hoje todos são contra mim. A ideia do isolamento, né? O eu lírico se sente só, se sente isolado depois dessa desilusão. Todos erram neste mundo, não há exceção, quando voltam à realidade conseguem perdão. Porque é que eu, Senhor, que errei pela primeira vez, passo tantos dissabores e luto contra a humanidade inteira, né? E aí você vê até a relação que o eu lírico faz com o Senhor. E esse Senhor aí é uma ideia de Deus, né? Levanta as mãos para o céu, um diálogo, inclusive, com, né, as entidades superiores. Disfarce e chora. Chora, disfarce e chora. Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou um ensaio por outra. Ó triste senhora. Essa canção, ela tem um detalhe importantíssimo que eu, se fosse vocês, anotaria. Porque eu não coloquei a letra dela toda ali. Mas tem um detalhe que eu não poderia deixar de falar para vocês. Quando Cartola repete essa letra na canção, ele troca ali o penúltimo verso da primeira estrofe, deixou um ensaio por outra, ele fala, deixou a escola por outra, né? E aí ensaio e escola fazem menção a quê? Hein? Ao carnaval, né? O ensaio é uma coisa muito tradicional no Rio de Janeiro, as escolas começam a ensaiar muito cedo, talvez em outubro as escolas já começam a ensaiar, tanto nos seus barracões, quanto algumas escolas ensaiam inclusive na rua, né? Vila Isabel, por exemplo, começa a ensaiar na Conde de Bonfim, ali no Andaraí, começa a ensaiar na rua, e aí você tem essa relação, né? Você tem essa ponte entre a relação amorosa e a relação com a escola de samba, né? Veja, deixou o ensaio por outra, deixou a escola por outra. Quando vocês forem ler isso, quando vocês forem estudar um pouquinho mais de forma mais aprofundada, não deixem de pensar nisso, porque isso é uma ponte interessante, tá bom? Disfarce e chora, todo pranto tem hora, e eu vejo o seu pranto cair no momento mais certo. Olhar, gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto, e o seu pranto, ó triste senhora, vai molhar o deserto. Um cuidado que vocês têm que ter, quando a gente fala em eixo temático lírico amoroso, nem sempre vai ser o eu lírico chorando suas dores por sofrimento amoroso. Nesse caso aqui, o eu lírico ele constrói um diálogo com quem? A triste senhora, né? A triste senhora, né? Disfarce e chora, né? E aí existe até um conselho que o eu lírico dá a essa triste senhora para ela não se expor. Disfarça e chora, né? Cordas de aço. Ah, essas cordas de aço, este minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, este bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende porque perdi toda a alegria e, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho, aquela mulher. Até hoje está nos esperando, solte o teu som da madeira, eu, você e a companheira, na madrugada iremos para casa cantando. Ou seja, uma música que personifica o violão como sendo um companheiro, né, de desabafos, né, de compartilhar os sentimentos, né, uma letra que muito boa, a canção muito boa, mas que é isso aí, né? As Rosas Não Falam, é a última letra. As Rosas Não Falam carrega um detalhe importantíssimo e traz uma tradição literária aí nas entrelinhas. Veja, Cartola abandonou a escola, não teve uma escolaridade muito avançada, mas mesmo assim, ele é um artista tão genial, consegue relacionar uma letra de samba com a tradição literária medieval. Veja, bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Não queres voltar para mim. Isso é sinônimo de quê? Isso mostra o quê? O quê, gente? Saudade, né? Não queres voltar para mim. Existe um sofrimento amoroso, existe a saudade, né? Queixo-me as rosas, ou seja, o eu lírico ele vai
se queixar as rosas, que são o quê? Elementos inanimados, né? Isso é muito característico das cantigas de amigo, né? Cantigas trovadorescas, né? Queixo-me as rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ou seja, a pessoa amada, ela é tão especial, ela é tão divina, ela é tão hierarquicamente tão superior, que as rosas, o eu lírico constrói essa imagem, né? As rosas roubam, né, o perfume dessa pessoa. Olha que coisa linda. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e, quem sabe, sonhavas meus sonhos por fim. Ou seja, no final, o eu lírico sabe que ela não volta, né? E daí a tristeza dele, né? Então a gente tem que pensar nessa relação com a tradição literária, tá bom? Quem foi Cartola? Informações biográficas e curiosidades. Veja, a gente tem que pensar no Cartola enquanto artista e como existe essa relação para dentro das letras dele. Eu não posso colocar dados biográficos do Cartola numa resposta de prova, né? Esse cuidado vocês precisam ter. Eu sempre bato isso com os meus alunos. Lulu também falou isso para vocês. Lulu Luísa Vital, tá, gente? Falou isso para vocês. Então, veja. Quem foi Cartola? Angenor de Oliveira, nascimento 11 de outubro de 1908. Veja, o Cartola, em 2023, completa 115 anos. Uma data importante, né? Falecimento, inclusive que o dia hoje é dia 7, né? 11 é segunda? Quarta? Então, quarta-feira Cartola completaria, né? Se estivesse vivo, evidentemente, 115 anos. É uma data importante. Não é à toa que a Unicamp escolheu o Cartola, né? Por conta da data. Gravou o primeiro álbum, morreu, né, falecimento, 30 de novembro de 1980, viveu 72 anos, gravou o primeiro álbum aos 65 anos. Cartola vendia samba, vendeu vários sambas, né? Um artista genial do jeito que é o Cartola, né, era para ter muito mais obras gravadas e não teve, e aí fica, né, para vocês refletirem, 65 anos, gravar o primeiro álbum, né? Algo para a gente pensar. Ao longo da vida, vendeu várias composições para diversos sambistas. Foi um dos fundadores da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Gente, posso agradecer? Por favor, professor. Gente, então, para encerrar, eu só queria agradecer imensamente o carinho, a atenção de vocês, as perguntas, que eu acho que é através das perguntas que a gente consegue dialogar melhor. Agradecer mais uma vez o professor José Alves, agradecer o meu casal predileto, agradecer a vocês. Muito obrigado pela recepção, viu? Muito obrigado. Obrigado. Eu convido agora o professor José Alves de Freitas Neto. Uma salva de palmas para o professor. Uma salva de palmas para ele. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, né? Coisa boa. Escuta, estou muito feliz de vir aqui falar com vocês no encerramento do CRIA. Nós tivemos, ao longo de 9 sábados, nós começamos lá no mês de abril, né? Foram as 9 obras literárias, terminando hoje com essa aula magnífica do Léo sobre Cartola. E nós tivemos também as dicas das disciplinas que vocês viram ao longo do tempo. A minha fala aqui hoje é bem rapidinha, para dizer exatamente qual foi o intuito desse projeto, que a gente considera extremamente exitoso, que era aproximar vocês das provas, poder conhecer, viver o espaço da Unicamp. Ficaram lá as 8 aulas, lá no prédio da Conveste, no nosso espaço multiuso. Ali as provas são corrigidas, seus textos serão corrigidos ali, né? Então, saber também que tem toda essa estrutura, e hoje nós estamos aqui na Praça do Ciclo Básico, lugar central dessa universidade. Lugar que vocês vão circular bastante quando vocês estiverem estudando aqui. Então, eu vim aqui hoje, agora, só para bater um papo, mais tirar dúvida de vocês e dar algumas pequenas orientações em relação à preparação para a prova. Mas, tal como eu fiz lá no meu primeiro encontro, eu queria conhecer um pouquinho vocês a partir de algumas perguntas. Quem aqui é de escola pública? Por favor, levante as mãos. Ok, palmas para o pessoal da galera de escola pública. Muito bem.
Forte presença aqui hoje, né? E aí, só por contraste, os colegas das escolas particulares. Palmas para vocês também, o público está bem dividido aqui, né? Pois bem, agora, por área de conhecimento, quem é que vai prestar na área de Humanidades e Artes, por favor? Humanidades e Artes. Eita, somos nós, hein? Vamos lá. Pessoal da área de Exatas, Engenharias e Tecnológicas. Eita, conversei com um colega aí que está no segundo ano, falou assim, eu gabarito na prova de matemática, mas eu preciso do CRIA para ter orientação para estudar literatura. Pessoal da área de Biológicas e Saúde. Ok, está bem dividido aqui, está bem equilibrado. Então, palmas para todos vocês aí, né? Então, acho que é esse o espírito. Hoje é dia 8 de outubro. Faltam 21 dias para a prova do vestibular da Unicamp da primeira fase. Estão ansiosos? Não precisa tanto. O importante é vocês saberem que agora, nessa reta final, o importante é vocês irem mantendo o foco nos estudos, revisar aquelas disciplinas que você tem mais dificuldade, terminar de ler as obras que você não leu, né? Porque acho que essa dica foi a dica mais preciosa em todas as obras literárias, a leitura das obras. Bom, por que vocês devem sonhar e preparar também ter o tempo de vocês terem, para vocês se divertirem? Porque senão, se você chegar com a cabeça toda sobrecarregada, você vai começar a dar tilt e não lembrar de muitas informações. A prova da Unicamp é uma prova de primeira fase, sobretudo. Ela vai valorizar muito, muito, muito a leitura, né? Então, mas antes de falar de tudo isso, quero lembrar para vocês de que universidade é essa que vocês estão aqui dentro hoje. É uma universidade que está oferecendo aí os 69 cursos em 3.340 vagas. Uma universidade que é líder na pesquisa, tem aproximadamente 36 mil estudantes, sendo destes 19 mil estudantes de graduação. O que isso indica? Que vocês ainda são vestibulandos, e eu estou falando de graduação e pós-graduação. Porque na universidade, ela tem 3 funções básicas. O ensino, que é a formação na graduação, que vocês vão receber as carreiras. A pesquisa, que ela é feita nos diversos programas de pós-graduação. Então, se nós temos 69 cursos de graduação, nós temos aproximadamente 160 cursos de pós-graduação. E a extensão, que são os serviços prestados à comunidade, desde a área médica, a cursos e tantas outras coisas que essa universidade faz para a sociedade. Ora, o que eu estou falando com isso? Que a relação entre o total de alunos de graduação e de pós-graduação na Unicamp é única no Brasil e uma das poucas do mundo que tem esse índice tão próximo entre estudantes de graduação e de pós-graduação. Isso indica que ensino e pesquisa são a tônica dessa universidade. Essa universidade, ela é uma universidade de porte médio, vocês estão achando o campus grande, né? Mas do ponto de vista do número de alunos, a Unicamp é a menor das 3 universidades estaduais paulistas. Então nós somos uma universidade de padrão médio para o padrão brasileiro de universidade pública. Mas nós somos essa universidade de porte médio no tamanho, mas nós somos gigantes na área de pesquisa e produção de novos conhecimentos. Porque sozinha a Unicamp representa de 8% a 10% de toda a pesquisa produzida no país. Então você não está entrando em qualquer universidade, você está entrando em uma das principais universidades da América Latina. Então a nossa universidade é uma universidade que fez essa semana 57 anos. Ela é quase uma sessentona, né? Mas de qualquer forma, para falar em universidade, 57 anos significa que a nossa universidade ela é muito jovem. E ela, tão jovem, ela consegue ter esse prestígio e esse papel que ela exerce na sociedade brasileira. Este ano nós contemplamos com a isenção quase 10 mil estudantes, né, que solicitaram e foram atendidos. Então também tem essa preocupação de ser uma universidade que tem nas políticas de inclusão um dos seus grandes diferenciais, mas também tem esses outros atributos que nós estamos falando aqui. No vestibular, 2.540 vagas, e nós estamos fazendo a prova aí em 31 cidades. Só para poder saber aqui quem vai fazer a prova em Campinas? Ok? Alguém aqui vai fazer prova em Valinhos? Ok, tem alguns ali. Alguém vai fazer a prova em Sumaré? Aqui. E a galera de Americana, tem alguém aqui? Muito bem. Limeira? Uau, tem gente de Limeira. Piracicaba, tem alguém aqui?
Aí acho que já fica um pouco longe, né? E falou alguma das cidades próximas aqui? Hã? Valinhos. Não, mas Nova Odessa não tem prova. Cidade de prova, lugar da prova. Tá? Que daí faz em Sumaré, né? A maior parte de lá. Pois bem, a Unicamp, além do vestibular, vocês sabem que tem os outros sistemas de ingresso. O Enem Unicamp, com 314 vagas. Tem este ano a novidade do Provão Paulista, que é exclusivamente para os estudantes de escola pública do estado de São Paulo. De outros estados também podem participar, mas estudantes que estão no terceiro ano deste ano, são 325 vagas, são 130 vagas para estudantes medalhistas olímpicos, e nós temos no vestibular para os indígenas outras 130 vagas, além das 120 vagas para o Profis, né? Então esse é o cardápio de vagas que a Unicamp oferece. Bom, vamos rapidinho, né? Lembrando, primeira fase, dia 29 de outubro, domingão, tomara que esteja um clima como esse, né? Assim, do ponto de vista de não estar nem muito calor e nem muito chuvoso. Prova de 72 questões, com 5 horas de duração. Ora, 72 questões, 5 horas de duração. Tem o mesmo tempo que outros exames, mas menos questões. Por que isso? Porque valorizamos a leitura. Cada questão tem 4 itens, e tem A, B, C e D. Isso também dá para você pelo menos meia hora a mais. Então, nesse sentido, porque se você tiver que ler 72 alternativas que estão lá quase sempre só para roubar o seu tempo. Então, a gente não quer que você lute contra o próprio relógio. Então, tenha um planejamento de fazer a prova, comece pela parte que você mais gosta, que você mais conhece, que vai te dar autoconfiança também de depois ir fazendo a prova, tá certo? Esse ano tem uma pequena mudança no cardápio das questões. Mantém o número de português e literaturas com 12 questões e 12 questões de matemática. Todas as outras disciplinas que estavam até o ano passado, diminuímos de 8 para 7 questões. Inglês, química, física, biologia, história e geografia. Então eram 8 questões e agora são 7. Por quê? Para poder abrir espaço para 3 questões de filosofia e 3 questões de sociologia. Não se desesperem, porque inclusive não teve aula no CRIA de Filosofia e Sociologia. O que eu posso dizer para vocês é que as questões de Filosofia e Sociologia, elas serão cobradas a partir do excerto, dos textos, das ideias que estão ali. Porque sabemos que não há um filósofo, ou uma filósofa, um cientista social que nós vamos cobrar como se fosse um conhecimento aprofundado. É a característica de prova da Unicamp de Humanas. Leitura crítica e atenta dos enunciados, tratando dos grandes temas relacionados ao mundo contemporâneo e aos problemas da sociedade brasileira. Então, com essas 3 questões de filosofia e sociologia, a Conveste está reforçando o olhar crítico e atento aos grandes problemas do mundo. Tá certo? Então, é uma prova que vocês já sabem, quem me acompanha já me ouviu falar, que a prova, em linhas gerais, é uma prova que faz ciência aplicada no cotidiano, defesa dos direitos humanos, da liberdade de pensamento, da pluralidade e do respeito à dignidade humana, pautas relacionadas aos conhecimentos e sustentabilidade. Tudo isso são temas muito recorrentes na prova da Unicamp desde a primeira fase. Lembrando que os cursinhos, em geral, atribuem a prova de primeira fase de um nível médio para fácil. Eu sei que vocês, como candidatos, vão falar, mas a gente sabe que é isso, porque a gente vê que não há uma grande alteração no número de acertos dos candidatos da primeira para a segunda fase. Então, a minha orientação, leiam com atenção. Leia com atenção o enunciado. E você quer uma outra dica? Leia primeiro a pergunta, e aí leia o enunciado, porque a pergunta já vai te direcionar o que você deve pescar dentro do enunciado. Tá certo? Bom, segunda fase, 2 dias de prova, uma prova com questões abertas. E esse é o grande diferencial da nossa universidade quanto ao vestibular. Porque nós temos alunos que, na primeira fase, como foi dito aqui, né, foi dito acho que pelo Gabriel, lá na aula de matemática, na primeira fase, por questões de múltipla escolha, eu sei que você acertou, mas eu não entendo como você acertou. A segunda fase, as questões são abertas exatamente para que eu possa ver como você acertou e também como você errou. E isso pode significar que você tenha pontos fracionados.
Por que a gente faz uma prova aberta? Porque a gente não quer que as pessoas sejam apenas bitoladas em eliminar a alternativa, em serem treinadas em eliminar alternativas. Para uma universidade que é uma referência de pesquisa, nós queremos ter estudantes que tenham esse protagonismo, que tenham essa atuação, que saiba, diante de um problema, começar a compor a sua resposta, a argumentar, a desenvolver o raciocínio e demonstrar como que esse raciocínio matemático, por exemplo, pode ser apresentado, tá certo? E também 5 horas de prova. Bom, aproveitando que assim, vamos lá, passamos, primeira fase, segunda fase, meu nome está lá, aprovado, matrícula online, e venha para a Unicamp, e aí tem uma questão que para muitas pessoas pesa bastante. Tá, a universidade ela é pública, ela é gratuita, não paga mensalidade nenhuma aqui, mas como é que eu me viro para ir para a Unicamp? Então a Unicamp, ela dedica uma boa parte dos seus recursos para poder dar assistência e apoio aos estudantes que comprovem ter dificuldade financeira. E aí nós vamos ter bolsas de diversos tipos. Desde aquele estudante que vai ganhar apenas isenção do bandejão, que fica ali, né? Aliás, se tivesse um CRIA com bandejão, né? Fica a dica aí para o pessoal. O bandejão, né, que custa R$2 o café da manhã, R$3 o almoço e o jantar, né? E alguns estudantes ganham gratuidade só disso. Mas tem aqueles que, com maior vulnerabilidade, hoje recebem da Unicamp uma bolsa de aproximadamente R$1.570. Ou seja, todos os estudantes que solicitam são ranqueados, entrevistados, né? Tem um trabalho de triagem, de conversa com o assistente social para poder ter isso. Por que a Unicamp quer isso? Porque ela quer que os estudantes... A gente sabe que a realidade social e a disparidade econômica do nosso país é imensa, mas a Unicamp quer que os candidatos, que os seus estudantes, agora não mais candidatos, que os seus estudantes possam dedicar-se integralmente aos estudos. Porque, claro, alguém que passa 8 horas trabalhando, mais 2 horas de transporte para chegar aqui, que horas que ele vai ler? Que horas que ele vai preparar? Que horas que ele vai atuar no laboratório? Né? Então, tudo isso são demandas, porque a universidade ela não está naquele topo, naquele lugar, porque ela não tem demanda. Ela é bastante exigente com vocês em relação aos estudantes que estão aqui dentro. Tá certo? Então, vocês estão ralando para prestar o vestibular, mas depois vai ter que ralar para estudar e se formar aqui na nossa universidade. A diferença é que você vai estar no curso, nas escolhas que você vai fazendo aqui dentro. Mas, de qualquer forma, então, fiquem atentos que a Unicamp tem várias políticas de bolsas para poder assegurar a permanência dos nossos estudantes, tá certo? Além disso, tem as bolsas que não têm nada a ver com critério socioeconômico, que são as bolsas de pesquisa, que elas são, no caso da bolsa do CNPq, de R$700, tá certo? Eu acho que, em linhas gerais, acho que eu dei os recados principais e estou torcendo, nós estamos muito ansiosos para ver como é que vai ser o desempenho do pessoal do CRIA, tá certo? E esperamos que vocês tenham muito êxito e que possam, né, evidentemente, bombar nas provas aí e vir a ser CRIA Unicamp no ano que vem. Muito obrigado, gente. Valeu, Zé. Valeu. Tem perguntas? Vamos aproveitar agora para abrir para as perguntas. Eu fico com a parte de cá, a Mel fica com o lado de lá. Alguém aqui desse lado tem alguma pergunta? Temos aqui algumas, vamos começar. Lá tem lá em cima. Eu queria saber como funciona os pontos do PAAS. O PAAS é uma bonificação dada para estudantes de escola pública. Quem fez todo o ensino fundamental 2 ganha 20 pontos, quem fez todo o ensino médio 40 pontos, podendo totalizar até 60 pontos. Agora, esses pontos são pontos na média padronizada. Porque assim, a primeira fase tem 72 questões, eu já entro com 60 pontos? Não. Os estatísticos lá da Convest me garantem que numa escala de 0 a 10, esses pontos de 60, no caso, equivale a ser de meio a 1 ponto a depender do curso. Ou seja, eu costumo dizer que é uma ajudazinha de conselho de classe. Eu, infelizmente, tive que passar por conselho de classe algumas vezes. Felizmente, eu estou aqui. Mas provavelmente era lá na física, né? Então, mas é isso. Então, é essa bonificação, porque é uma maneira de você atenuar as diferenças existentes entre a realidade do ensino público e das escolas particulares. Eu não entendi o que ele falou. Ah, não, fica com vergonha de perguntar, não. Zé, eu acho que ela pediu para você explicar um pouquinho melhor, que eu acho que ela ficou com algumas dúvidas de como utilizar esses pontos.
Se você indicou no ato da sua inscrição que você fez tudo na escola pública, você é PAAS, essa nota já vai ser atribuída a você automaticamente. Quando você ver a sua nota e a sua classificação no vestibular, já estará com essa bonificação. Só que você vai só comprovar isso no ato da matrícula. Se, por exemplo, você colocou e você não estudou na escola pública, você vai ser eliminado do vestibular. Então, isso é muito importante, né? Essa alteração, se por acaso aconteceu, você pode escrever para a gente lá na comunicação, aí toda a equipe do vestibular@unicamp.br, que a gente dá um jeitinho de resolver isso, tá bom? Rick, aqui. Vamos lá. Oi, bom dia, eu sou a Bárbara. Oi, Bárbara. E eu queria perguntar se tem vagas para artes cênicas pelo Enem e, se não, por que que não tem? Não tem vaga em artes cênicas pelo Enem por um motivo muito simples, devido à exigência da prova de habilidades específicas. Então, como o Enem ele tem um alcance nacional, o vestibular também tem, mas as pessoas, ao se inscreverem no vestibular, sabem que tem que vir fazer essa prova aqui na Unicamp, porque essa prova de habilidades específicas ela é feita pelos próprios professores do curso de artes cênicas, da mesma maneira que artes visuais, né, que teatro, me ajude aí, música, que música é online, e arquitetura e urbanismo. Todos esses cursos fazem a prova exclusivamente aqui, nesse campus de Barão Geraldo. Temos mais uma pergunta aqui. Oi, bom dia. Falando Bom de dia. habilidades específicas, tem dica para entrevista e para prova, por favor? Bom, eu acho que as dicas são as mesmas que estão lá dentro do nosso manual. Lembrando que tem uma primeira parte de prova teórica, né, com conteúdos a mais que vocês têm que fazer. E qual dos cursos que você vai fazer? Artes visuais. Artes visuais, né? Lembrar que você pode trazer o portfólio para poder mostrar. Porque o que acontece, né? Vocês serão avaliados durante a prova, não é às vezes assim, eu tenho que ter uma obra, uma produção perfeita. Vai ser analisada a sua criatividade, vai ser analisado, inclusive, não apenas o resultado final, mas aquilo, como que você está desempenhando diante daquilo. E às vezes aquilo que está sendo cobrado não é a sua técnica mais apurada. Então, por isso que a criatividade vai contar mais do que o próprio domínio técnico em relação àquilo. Vou só dar um exemplo. Há uns 2 ou 3 anos eram colagens, né? Então, sei lá, quem trabalha com pintura talvez não se sinta tão contemplado ao trabalhar com colagem. Mas, de qualquer forma, o portfólio, nesse sentido, auxilia nesse momento da entrevista. Mas, repito, eles estão analisando o seu desempenho o tempo inteiro. Obrigada. Aqui, Zé. Oi. Oi. Tem algumas Olimpíadas, como a UBMEP, que apesar de divulgarem os resultados, eles demoram, às vezes, 1 ano para emitir o certificado. Aí eu queria saber, é possível alguém se inscrever nas vagas olímpicas com uma medalha da UBMEP deste ano ainda e tem esse risco de perder a vaga por causa que o certificado ainda não foi emitido? Não, por conta de ser a UBMEP, uma Olimpíada produzida por organização científica e ser no site confiável e que tem as informações e os nomes estão lá e são essa informação é pública, nesse sentido, essa documentação depois você complementa. Mas essa declaração, o print de tela, alguma coisa, já vale como instrumento de matrícula. Tá? Mais uma pergunta. Eu queria perguntar em relação ao Provão Paulista, né, que é uma coisa recente e, considerando o novo ensino médio, né, que está bem complicado em escola pública, como que vai funcionar? E se essas vagas foram criadas ou se elas se já existiam antes? Então, o Provão Paulista são vagas já existentes. Então, tanto o caso da Unicamp como da USP, dividiu a metade das vagas que eram do edital Enem. Então, nós tínhamos 640 vagas aproximadamente, e aí a gente dividiu fazendo um certo fracionamento, que não vai ser igual, acho que tirou, né? Não tem problema. Mas, de qualquer forma, vai ser 325 lá e 314 no Enem, né? Então, dessa maneira, então, não são vagas novas, mas a divisão dos dois sistemas. Só que no Enem, o Provão Paulista, só alunos de 3º ano podem participar. Então, por exemplo, e no ano que vem, os alunos de 3º ano terão a sua nota somada, que será a nota do 2º e do 3º ano. A prova não é feita pela Unicamp, tá? A Unicamp ela só cede as vagas, mas a prova é feita pela VUNESP. Mas nós temos total consciência a respeito de uma disparidade que
ter conteúdos e cobrar todos os conteúdos dentro de um ensino médio que, basicamente, no terceiro ano, hoje, vocês só têm aula de português e matemática. Então, a gente espera que a banca tenha sido leve, do ponto de vista que haja conhecimentos que possam ser mobilizados em todas as disciplinas, porque, de alguma maneira, agora pensando por um outro viés, existe uma demanda ao fazer uma prova com essas características das disciplinas tradicionais para que se possa, pelo menos, atenuar o que tem dentro desse novo ensino médio e voltar a ter mais aulas das disciplinas. Aqui, Zé. Como que vai funcionar para fazer as inscrições para o Enem Unicamp? Eu estou procurando a Juliana porque eu estou sem um calendário aqui, mas as inscrições do Enem Unicamp começam, se não me engano, dia 1º de outubro agora, né? 1º de novembro. De 1º a 30 de novembro, as inscrições do Enem Unicamp. Tá? E aí, para fazer Enem Unicamp, você tem que ter feito todo o ensino médio em escola pública. Tá certo? Quem é aluno de escola particular não pode fazer Enem Unicamp. Tá, aí qual que é o custo da taxa? Tem uma taxa também, não? Quem já fez, você fez inscrição do vestibular? Quem fez inscrição do vestibular e clicou lá, quero concorrer ao Enem Unicamp, você já está inscrita, não precisa fazer de novo não. Né? Mas quem não faz, agora não me lembro, acho que é R$30, não é isso? Beleza, obrigada. Temos mais uma pergunta aqui. Em relação ao pais com as cotas raciais, como é que vai funcionar isso? Por exemplo, ela já vai funcionar desde a primeira fase, vai funcionar a partir da segunda, vai ser contemplada a partir de quantas pessoas raciais vamos ter em cada elemento? Como é que vai funcionar isso? Então, vamos lá. O PAS é só bonificação para a escola pública, não tem mais o critério racial. Tá certo? Não, sim, mas eu estou só aproveitando para informar isso. O que existe é que a Unicamp ela tem cotas de 25%, sendo 15% pelo vestibular e 10% pelo Enem. Então, das vagas do Enem, o Enem e Provão Paulista, que a gente chama que antes, que como dividiu, a gente fez a mesma divisão no caso. Né? Ali, a metade das vagas é para estudantes autodeclarados pretos e pardos, tá certo? E a outra para os demais estudantes de escola pública. No caso do vestibular, nós temos 15% no mínimo, podendo ter até 27% a depender do desempenho dos candidatos. Como é que é feito o cálculo? É feito o cálculo desses 15%, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Então, tanto que você vai ver a nota, o que vocês chamam de nota de corte, mas é a nota dos candidatos de primeira para a segunda fase, você vai perceber que tem diferenciação das notas do grupo que é só ampla concorrência, do grupo que é escola pública de ampla concorrência e o grupo de escola pública autodeclarados pretos e pardos. Então, você vai ver que tem uma diferença, porque a gente multiplica o total de vagas. É tudo complicado. Deixa eu explicar o seguinte. Para ir para a segunda fase, se vocês não sabem como é que funciona, é o seguinte. Cursos muito concorridos, a gente multiplica por 10 o total de candidatos. O total de vagas pelo total de candidatos. Então, no caso da medicina, são 86 vagas pelo vestibular. Então, nós vamos procurar a pessoa na posição 860. Quantos pontos aquela pessoa acertou? Né? Se não me engano, no ano passado, 61 pontos. Né? Então, todas as pessoas que estiverem empatadas ali com aquela pessoa vão para a segunda fase. No caso de estudantes optantes por cotas, então nós vamos multiplicar quantas vagas são. Eu não vou ter aqui na cabeça agora, mas sei lá, 16, 18, então nós vamos procurar. A posição, se for 16 vagas, a pessoa que optou por cotas, que está na posição 160, quantos acertos teve? Se não me engano, foi 57. Então, todas as pessoas que estão optando por cotas, que têm 57 acertos, estarão na segunda fase. Tá certo? Então, é dessa maneira, funciona a métrica, o cálculo, tanto na primeira quanto na segunda fase. Tá bom? Oi. Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana. Eu queria perguntar sobre o Profis. Como que funciona? Tem que fazer prova ou é por histórico escolar? O Profis é usando a nota do Enem. Basta apenas fazer a inscrição, que é quando? Profis. Já foi? Já. Vai acabar agora em novembro, é isso? Tá, então tá. Que é a inscrição só usando a nota do Enem. E aí é selecionado a pessoa com a maior nota dentro de cada... Só funciona para a cidade de Campinas. A pessoa com a maior nota dentro daquela escola em Campinas. Havendo mais vagas, aí a gente chama a segunda pessoa com maior nota, mas aí não será da própria escola, será ranqueada pelo número de vagas que tem aí as outras 30 e tantas pessoas. Desse lado temos mais uma pergunta, Zé. Se eu zerar alguma disciplina, seja na primeira ou na segunda fase, eu sou eliminado? Na primeira fase não, porque na primeira fase é soma de pontos.
né? Então, todo ponto vale, todo ponto conta, mesmo não tem peso na primeira fase, ela tem só o número total de acertos, tá certo? Agora, na segunda fase, você não pode zerar na prova, em nenhuma delas. É claro que quando a gente fala em zerar, nós estamos falando de um conjunto de provas. Quais são as provas que tem? Tem a prova de redação, que vale 20% da nota, a prova de português e literatura, a prova de matemática, então são notas independentes, as provas de ciências, as questões interdisciplinares, de ciências humanas, ciências da natureza e inglês, só tem 2 questões de inglês. Se eu zerar, não, porque ela vai ser somada com as notas de ciências humanas e de ciências da natureza. E aí tem as questões por área. Pessoal da área de biológicas, 8 questões de biologia. Não pode, você tem que acertar pelo menos um item ali, né? Pessoal da área de biológica, então, biologia e química. Pessoal da área de exatas, física e química. E o pessoal da área de humanidades, sociologia e filosofia, serão acopladas às notas de história e geografia, cada uma delas, porque como só vai ter uma questão de filosofia e só uma de sociologia, seria um absurdo eliminar você, porque vai que aquela questão você não teve tempo ou não tinha informação suficiente para responder. Não posso eliminar alguém com uma nota, com uma única questão. Então, a prova de filosofia vai ser agregada à prova de história, então, ao invés de 6 questões, serão 7, e aí a de sociologia vai ser agregada à prova de geografia. Tá? Mas não pode zerar, não. Zé, podemos fazer 2 perguntinhas? 2, que eu sei que tem coisa boa esperando vocês daqui a pouco. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Giovana, eu gostaria de saber a respeito de dicas para a segunda fase, especificamente para biológica, saúdes e humanas. Eu percebo que tanto eu quanto meus colegas têm um pouco de insegurança com a segunda fase, principalmente nos comandos das questões. Tem alguma dica para a segunda fase? Então, a segunda fase é uma prova em que vocês serão cobrados mais, né, no sentido de que vocês têm que produzir a resposta desde o início. Orientação básica, né? Leia o comando e responda exclusivamente aquilo que está sendo pedido. Não gaste muito tempo. Usando uma questão que vocês falam, encher linguiça. Não, se está pedindo 2 características, cite e explique. Cita e explica. Às vezes me falta a palavra, explica, de repente as pessoas conseguem, a banca vai conseguir entender alguma coisa, tá certo? Então, tente apresentar o desenvolvimento do raciocínio da maneira mais direta possível. Se quiser dar uma sublinhadinha, pode também, às vezes faz bem, no sentido que reforça que ali está a ideia central, tá certo? Agora, sei lá, apresente 2 características, eu vou colocar 4, 5, não faça isso, você está tomando tempo e atrapalhando o seu desenvolvimento para outras questões, tá certo? Porque assim, porque não é prova que o professor vai dar estrelinha, é uma correção muito rápida. Então, na verdade, tente também poupar o tempo dos corretores nesse sentido de que você tem que ser direta. Se você olha na nossa página as respostas esperadas, observe que elas não são muito longas, né? Então, é dessa maneira, esse caráter de síntese. Outra orientação, sempre o excerto está ali para te ajudar. Ele vai sempre dar alguma pista. Se você recuperar pelo menos alguma parte da informação, e quando eu digo recuperar parte da informação, não é fazer cópia. Não é fazer cópia. Mas recuperar a parte da informação que está no enunciado te auxilia a pontuar de alguma maneira. Mas a última, tá, Zé? Vamos lá. Poxa, a gente trabalha 9 meses, aí você pode falar 20 minutos. Brincadeira. Bom dia. Eu fiz o meu primeiro ano do ensino médio numa escola particular. Daí eu me mudei para uma escola técnica pública e eu tive que fazer o primeiro ano de novo até o 3º. Eu tenho direito ao PAS? Você tem, né? Mas por que você... Bom, depois você teve que fazer o primeiro ano de novo. Sim, porque é ensino técnico, aí tá. Eu tive que fazer de novo. Tá, então tá. Então, no caso, você está na escola pública. Sem problemas. Bom, gente, infelizmente, por razão do tempo, a gente precisa ir encerrando, mas a gente faz aquele combinado legal, que se vocês ainda tiverem dúvidas, nosso departamento de comunicação está lá. E eu vou dar um último recado antes de vocês aqui. 2 minutos. Certo. É um recado importantíssimo, vocês já me viram, quem me viu em live, dá esse recado para vocês. Se passou, e o projeto aqui é impulsionar vocês para manter engajamento, para poder estudar, se dedicar e arrebentar na prova e passar. Se passou, comemore muito, mas não ache que você é o gênio das galáxias, não.
Você é o resultado daquele dia de prova, naquela circunstância. Porque eu quero pensar naqueles que não vão passar. Não deixe que retire de você a sua autoestima. Muitas vezes as coisas não vêm já de cara. Então, nesse sentido, é muito importante vocês manterem a cabeça no lugar. Claro que tem que ter empenho, esforço. Uma vaga da Unicamp, das principais universidades, não vai cair para quem não estuda, tá certo? Para quem não tem uma dedicação. Então, mas ao mesmo tempo, a gente não pode colocar sobre os nossos ombros todo um histórico de desigualdade escolar e social vivenciado ao longo de todos os tempos. A prova, às vezes você não passou por 1 milímetro, por décimos. Talvez naquele dia você não estava bem, talvez naquele dia você estivesse chateado com alguma coisa, né? Brigou com a namorada, com o namorado, o cachorro está doente. Ou seja, tem 1000 coisas que interferem no desempenho. O importante é você ter consciência de que você fez, da luta que você tem com você mesmo. E se passou, repito, comemore muito. Se não passou, tente outras vezes, tente outras universidades. Mas é claro, se passar na Unicamp, não tenha dúvidas. Venha para cá, venha para ser CRIA Unicamp, dessa universidade que tem o maior orgulho que dá o maior orgulho a quem pertence à sua comunidade. Eu sou professor aqui há 20 anos, há 7 eu dirijo o vestibular, e eu digo que são 20 anos de felicidade trabalhando nessa universidade. E eu quero ter vocês aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, gente. Sucesso! Obrigado, Zé. Acho que essa é uma das falas mais bonitas que eu tenho acompanhado, Zé, e também é uma das mais importantes para a gente que está trabalhando lá na Conveste todos os dias. E por isso eu queria chamar todo mundo da Conveste que está aqui para subir ao palco, para que vocês conheçam um pouquinho o rosto de quem também está preparando aqui. A Ju, Rick, Viti, Gisele, Cris, essa galera que está aqui construindo esse vestibular para vocês, né, Zé? A Conveste, obviamente, vocês veem muito a minha cara, porque eu falo bastante, né? Decidi fazer parte desse papel de ajudar a divulgar ainda mais o vestibular. Mas a Conveste é um time muito bem entrosado, uma equipe que trabalha com maior entusiasmo. E eu costumo brincar com o pessoal que estava lá, né, desde quando eu cheguei, falei assim, lá eles podem morrer de raiva, mas de tédio não, porque tem sempre uma novidade na Conveste. Nós estamos sempre fazendo, e o CRIA foi o grande projeto deste ano. Então eu quero agradecer muitíssimo a toda a equipe de comunicação e de apoio, em particular ao Rick, a Mel, a Juliana, o pessoal que está ali, o pessoal que estava no apoio, o pessoal da informática que não está aqui, mas que faz lá a inscrição de vocês, todos os monitores que atuaram durante os outros eventos. Então, Viti, Ricardo, Gi, Cris e, obviamente, sem essa equipe, eu quero salva de palmas estourando para essa equipe maravilhosa. Queria aproveitar para ver se alguém gostaria de dar uma palavrinha. Ju, você gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa, dar uma palavrinha? Vai, tia Ju. Há um 71 aqui. A tia Ju também, que acompanha. Vamos, Ju. Vai, Ju. Bom, então, falem vocês. Eu acho que quer agradecer, Zé? Já agradeci. Na verdade, a gente quer agradecer o Zé por ter pensado nesse projeto, por ter dado o aval para que a gente pudesse fazer isso, porque foi feito para vocês mesmo, com muito carinho. Todos os sábados a gente está aqui e é uma coisa incrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi tudo feito com muito carinho, muito coração de verdade. Assim a gente espera. Isso, gente. A gente Deixa eu fazer uma enquete, já que fiz a pergunta. Vocês acham que devemos continuar com o projeto CRIA Unicamp? Sim ou não? Quem acha que não valeu muito a pena? Pode ter coragem. Vamos dar um sim com bem força. De novo, então. Vai lá, pode repetir a pergunta. Com mais força agora. Devemos ter projeto CRIA Unicamp em 2024. Sim ou não? Sim! Então, vamos levar para cima. Quem sabe chega lá. Não, eu acho que sim. Eu tô pronto para ser CRIA Unicamp! Valeu, galera. Agora...